Seja bem-vindo ao nosso culto da virada. Hoje faremos uma retrospectiva do ano de 2020. Tínhamos muita expectativa para esse ano, mas a gente não esperava por tanto. Ouvi algumas pessoas dizendo que a culpa de toda a loucura desse ano foi daquelas correntes de Orkut e WhatsApp que a gente não passou para frente. Brincadeiras à parte, vamos prosseguir porque a gente tem muito conteúdo para tratar hoje, porque foi um baita ano. Nós, da primeira igreja batista de Belo Horizonte, uma igreja de 108 anos, já passamos por muitas coisas, já enfrentamos várias crises, mas muito provavelmente nenhuma foi igual a essa. Não somos um shopping para você passear ou um clube para que você frequente, nós somos uma família que acreditamos que juntos podemos mudar nossa Belo Horizonte. Acreditamos que a gente pode levar Jesus às próximas gerações e assim, junto com nossos valores, transformar até o nosso Brasil. Os nossos valores são amor, honra, submissão, gratidão e generosidade. Começamos o ano muito animados, com muitos sonhos, com muitos projetos, querendo executá-los logo. Mas, em 11 de janeiro, apenas 2 semanas após o surgimento de uma estranha pneumonia lá na China, Pequim anuncia o primeiro caso de uma doença que posteriormente seria chamada de Covid-19 e que, mais pra frente ainda, seria denominada como uma pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde. E aí, em abril, mais do que metade da população se confinava dentro de suas casas para tentar frear a propagação desse vírus. E a partir daí começa um novo mundo, novos sonhos, novos projetos, novos modelos e muita coisa boa também acontece aqui na PIBBH. E o que não mudou é que a gente não deixou de louvar o nosso Deus. Eu me lembro no dia 15 de março, foi o último domingo de culto que nós tivemos antes da pandemia. Culto maravilhoso, a gente nem imaginava o que viria pela frente, né? A gente ouvia rumores de um vírus que estava por aí, a gente sabia que era algo muito sério, mas não imaginávamos como isso iria mudar nossas vidas, como isso iria mudar o nosso ano, né? E no dia 16, que foi na segunda-feira, folga, eu lembro do pastor me ligando e perguntando: mano, tudo bem? Deixa eu te falar, o que a gente tem pra gente poder começar a gravar nossos cultos? Porque existe a grande possibilidade da gente ter que fechar as portas físicas da igreja e começar cultos online. E aí, naquele momento eu pensei, cara, e agora? Como é que vai ser isso? Como que a gente vai conseguir? E aí na segunda-feira à noite a gente já conversou com a diretoria. Na terça-feira nós já fizemos uma reunião ministerial e decidimos mesmo que nós iríamos fechar. E na quarta-feira nós já começamos as gravações. E o tempo foi passando e a gente começou a entender que aquela era a realidade da igreja. Fomos aceitando que seria daquela forma dali pra frente, né? E o que eu quero destacar aqui é como foi legal. É como, sabe, Deus agiu nisso tudo. O clima familiar que a gente tinha, sabe? Tá todo mundo concentrado em um dia só para produzir gravações, músicas de um mês inteiro, né? Eu lembro que nós chegávamos aqui para gravar louvor 7 da manhã, 7, 8 da manhã, e a gente só saía meia-noite, 1 da madrugada. E era bem legal, porque a gente estava fazendo tudo junto, né? Era todo mundo da equipe de louvor ali, ajudando a fazer comida, ajudando no café da tarde também. Então, assim, era muito legal. O pessoal do Ministério de Adoração, eles foram bem guerreiros, assim. Eles estavam sempre dispostos, estavam sempre animados. Em nenhum dia de gravação vi corpo mole de ninguém. Eu acho que isso foi bem sobrenatural, assim. Em um dia, no final de uma gravação, devia ser umas 8 horas da noite, o Renan, ele desceu e falou: mano, eu fiz uma mensagem ali, no final da mensagem eu conto a história daquele hino Sou Feliz, e grava essa música aí porque eu gostaria que a gente colocasse ela no final de um dos cultos. Eu pensei, eita, mano. E aí eu chamei o pessoal, né, e aí a gente foi tocar essa música. E é muito interessante porque esse hino ele conta a história de um rapaz, né, de um homem, né, pai de família. Ele estava indo viajar e de repente ele não tem como ir com a sua família, ele vai primeiro. E nisso eu sei que a esposa vai depois com os filhos de navio, né? E aí ele recebe a notícia que os filhos morreram num naufrágio e somente ela sobreviveu. E assim, é muito interessante porque ele canta que ele é feliz com Jesus, o seu Senhor. Porque embora ele tenha perdido todos os seus filhos, ele entende que o Senhor é a alegria dele, o Senhor é o motivo do seu regozijo, né?
E foi muito interessante gravar esse hino porque a gente estava num contexto como esse, num contexto onde pessoas estavam perdendo parentes, pessoas estavam perdendo a sua liberdade, né? E ainda assim, nesse período de caos, a gente pôde encontrar a nossa alegria no Senhor Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio por meu Salvador, que em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus,
Jesus, meu Senhor. Depois desse hino, né, que a gente fez aí, um negócio mais clássico, a gente teve a ideia de passar a fazer mais hinos assim. Então a ideia era realmente colocar o piano no meio do palco, pegar as imagens dos vitrais da igreja, dos bancos da igreja, justamente para que vocês que estavam nos acompanhando pudessem matar um pouco da saudade do ambiente também, de como é, daquele aconchego. Então a partir daí a gente começou a produzir muitas músicas nesse sentido, nesse contexto, né? E as coisas não pararam por aí, né? Eu lembro que o pastor uma vez chegou pra mim e falou: mano, agora que a gente tá gravando, vamos fazer o seguinte, vamos produzir uma música autoral? Eu falei: uai, pastor, vamos. Aí ele deu as ideias, o que ele queria. Cara, eu quero uma música assim que tem a ver com a nossa igreja, uma música que fala sobre família, uma música que você acha que a igreja cantaria, uma música que é a cara das pessoas, né? Uma música que nós tocaríamos aqui na igreja e você imaginaria as pessoas adorando junto com a gente. E aí a gente começou um processo de oração, e aí a gente começou a escrever as canções, e surgiu essa música Que Grande Amor, que foi uma música assim que muita gente gostou, né? Que tocou muito nossas vidas, e que toda vez que eu ouço ela eu lembro que em meio a esse período de caos, né, que a gente viveu, o grande amor do nosso Deus foi sobre nossas vidas, como ele foi cuidadoso, como ele foi bondoso. E tem uma parte onde ele diz: e se com Cristo eu padeço, com ele eu também sou glorificado. E como isso foi forte nos nossos corações, né? Porque muitas vezes na vida com o Senhor a gente tem esses períodos de dores, de sofrimento, mas se com ele nós padecemos, a gente também pode ter certeza da glória que há de vir junto à cruz. Teu sacrifício em nosso lugar nos trouxe a vida para compartilhar o teu amor, até que vejam que somos discípulos. Se andarmos na luz, temos comunhão com os outros, e o teu sangue, Jesus, do pecado nos purifica.
mais ou menos lá no mês de agosto, a gente já tava assim, gente, isso não vai passar, até quando a gente vai ficar nesse contexto aí de pandemia, até quando a gente vai, né, ficar com as portas da igreja fechadas, as portas físicas. E aí a gente ainda sem previsão, não sabíamos, né? A gente tinha uma previsão de voltar em junho, mas não deu, depois de voltar em agosto, mas não deu, e nesse período a gente também não sabia quando seria mais. E aí o pastor também nos deu direcionamento, chegou pra mim e falou assim, cara, a gente podia fazer um mosaico, a gente podia pegar as vozes de todo mundo aí na igreja que quiser participar e cantar uma música, de repente pra gente sentir, né, que a gente tá mais junto, assim. O que você acha? Falou, não, vamos fazer também. E aí imediatamente eu já chamei o pessoal, a gente estudou como seria, pesquisei alguns mosaicos, né, como as pessoas faziam. E aí eu decidi pegar essa música, Corpo e Família, que é uma música que também eu acho muito cara da PIB, eu acho uma música assim, fala muito com a gente, tem muito esse contexto de família, com aquilo que a gente prega, né, com aquilo que a gente vive, que a gente vê na vida das pessoas. E foi legal, porque assim, quando a gente começou a mandar as mensagens nos grupos, a gente não imaginava que teríamos um retorno tão bom, né? E foi muito legal ver os idosos participando, crianças participando, toda a faixa etária da PIB participando. Foi muito bacana, né? Então assim, depois de ver o resultado tudo pronto também, foi muito satisfatório. E recebi também muitos testemunhos de pessoas que falam, nossa, como foi bom ter feito isso, como foi bom a gente ver as outras pessoas, porque assim, às vezes você tá na sua casa e tá vendo a gente, mas você não tá vendo quem tá vendo junto com você na casa dele. Então esse período onde todo mundo cantou junto foi muito importante pra isso também. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão.
precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Que top, né? Durante a pandemia, todo mundo teve a oportunidade de sentir como é ser um cantor da PIB-BH. Talvez quem não teve sorte é quem estava do seu lado te ouvindo cantar, né? Mas olha só, aqui na igreja a gente sempre priorizou muito a qualidade de uma pregação centrada na palavra de Deus. A nossa preocupação era como manter uma palavra de qualidade durante a pandemia que pudesse chegar aí no seu lar. Nós iniciamos esse ano com uma proposta de mindset, uma nova perspectiva para um novo ano e uma nova maneira de pensar e refletir sobre as coisas. Essa série de mensagens nós enfatizamos porque nós aprendemos um pouquinho antes de entrar 2021 que para a gente fazer algo diferente nós precisávamos mudar a nós mesmos. E a primeira coisa que nós trabalhamos nessa série foi que precisávamos nos enraizar. Nós precisávamos ter fundamentos fortes para conseguirmos crescer, frutificar e muito mais do que isso, gerar novas árvores para frutificar em todos os lugares. Nós trabalhamos então a importância de termos raízes fortes. E olha que nós nem sabíamos o que enfrentaríamos pela frente. Também abordamos a importância de conhecermos e de termos o controle sobre nós mesmos. Fizemos uma faxina interna e ressaltamos como deveríamos ser diligentes ao guardar o nosso bem mais precioso, que é o nosso coração. Também ajustamos o nosso foco, porque precisávamos entender que apenas 5% das coisas que nós fazemos, realmente só nós poderíamos fazer. Por isso, era nela que deveríamos focar no ano de 2020. Quando nós olhamos então para 2020, nós começamos a imaginar o futuro. E logo em seguida, a gente aprendeu na série Desenhando um Futuro, que ele não é algo instantâneo, pronto, e como nós percebemos o que o amanhã pode nos trazer, não é verdade? Por isso, nessa série, nós aprendemos que o nosso futuro nós fazemos no hoje, com pequenas ações e pequenos atos. Nela, nós criamos uma perspectiva do amanhã e do que nós poderíamos fazer hoje de diferente. Por isso nos foi apresentada a visão da nossa igreja, que é uma cidade transformada por uma igreja de Jesus. Diante dessa visão, nós conseguimos então encarar uma grande responsabilidade. E foi-nos posto então uma proposta de nós tirarmos os olhos carnais do nosso objetivo, do nosso foco de olhar a vida e começarmos a ver tudo com os nossos olhos espirituais. Afinal, o que rege o mundo material é o mundo espiritual. E cabe a nós trazer como missão, não somente da nossa igreja, mas pessoal de cada um, levar Jesus às próximas gerações. Assim nós estaremos plantando sementes que colheremos lá na frente no futuro. Só que veio então uma grande crise. Surge uma pandemia. Somos pegados de surpresa e tivemos que nos reinventar.
todos nós tivemos que voltar para dentro de nossas casas. E nesse âmbito, Deus nos despertou, porque esse voltar para casa não era apenas físico, mas principalmente emocional e espiritual. Por isso nós desenvolvemos então a série de mensagens de volta para casa. E nela nós aprendemos muitas coisas. Uma delas é que Deus não nos fez para edificar cidades, mas sim para constituir famílias. E por isso nós revisamos tudo que envolve família. Nós aprendemos sobre o papel do homem, o papel da mulher, do marido, da esposa, a responsabilidade que nós temos de, como pais, influenciar o futuro dos nossos filhos e potencializá-los. Nós também falamos sobre a importância da família no contexto do perdão e tantos outros aprendizados. E uma frase, eu tenho certeza que ficou latejando na sua cabeça durante toda essa série. Você se lembra qual é? Padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza intervenção espiritual. Como essa frase fez diferença nos nossos dias, não foi mesmo? Quando nós paramos, então, para olhar para as nossas casas e desenvolver dentro das nossas casas aquilo que Deus tem para nós, nós também começamos a observar os outros. E, gente, como foi difícil. Tantas notícias ruins que nós ouvíamos diariamente, pessoas ao nosso lado já estavam perdidas e sem esperança. Por isso, como uma igreja ativa, que não reage a uma cultura, mas uma igreja, assim, ativa, que age diante de uma cultura, nós levantamos uma bandeira, a de entregadores de esperança. Na série, nós enchemos o nosso coração da única esperança que nós temos, que é Deus, Jesus, o seu reino, o seu amor que foi exemplificado por Cristo na cruz. Nessa série, nós aprendemos que nós devemos repartir essa boa notícia que nós temos a convicção de que tudo isso passará. Nós entendemos que a esperança é a âncora da nossa alma. E nós relembramos que Jesus Cristo é o nosso precursor. Ele sim já venceu. Por isso, podemos confiar em Deus e saber que Ele sabe todas as coisas. E nós inauguramos uma série muito diferente com o estudo sistemático de Tiago, onde nós aprendemos vários códigos da vida que facilitariam a nossa comunidade a conviver melhor e a seguir aquilo que Cristo nos ensinou. Nesses códigos, nós aprendemos que nós não poderíamos desprezar as provações. E como foi importante ouvir isso nesse tempo de crise. Nós precisávamos nos encher, sim, de sabedoria, viver a palavra, viver a fé, o conhecimento que nós temos desse Deus. Precisamos controlar a nossa língua, porque nós vimos na prática o quanto as pessoas precisam de palavras positivas, de esperança expressadas por nós. Ser pacificadores e muito mais, nós precisamos compreender que devemos viver a vontade de Deus, porque Ele sim sabe todas as coisas. Observamos também o que é ser rico de verdade. Você se lembra? Nós falamos que ser rico de verdade é saber a origem, que é de Deus, e o fim, que são as pessoas. Por isso falamos tanto sobre generosidade, sobre repartir. Nós também, diante de tantas lutas, ressaltamos a importância da paciência e como exercê-la com o exemplo do agricultor, do profeta e de Jó. Também nós terminamos essa série falando sobre a essência, sobre a oração, porque muito foi dito que essa luta não é nossa, essa luta é espiritual. E não adiantaria se tentássemos lutá-la com as nossas próprias armas. Nós precisamos da arma espiritual, a oração, que é a melhor delas. E finalizamos então dezembro com a campanha Amor que Serve. Nada melhor, gente, depois de aprendermos tanta coisa nas séries de mensagem, no ambiente da nossa casa com a nossa família, em sociedade e principalmente no nosso relacionamento com Deus, que devemos amar e servir. Afinal de contas, somos pequenos cristos e devemos viver como Ele nos ensinou aqui na terra.
Durante a pandemia, a nossa equipe teve um baita desafio. Apesar de termos pessoas aqui com diversas faculdades, nenhuma dessas faculdades nos ensinaram a produzir programas online ou a falar para pessoas atrás das câmeras. Por isso mesmo, nós tivemos que nos esticar muito. Tivemos dias de gravações que começávamos às 8 horas da manhã e íamos até 3, 4 horas da manhã. Tivemos também muitos momentos de erros, por isso se prepare para rir, porque agora nós vamos ter momentos com make-offs, com os erros de gravação, com as falhas nossas. Ah, e esse é o momento exato para fazer as figurinhas, hein? Olá, tudo bem? Travei, velho. 3 pés de trigo para 3 tigres, 3 pés de trigo para 3 tigres, 3 pés. Eu tô muito feliz que você tá conosco. Abra o seu coração, né, amor? Dá uma soltada aí agora. Relaxada. Tá muito robô você. Vamos fazer um break. Pega o break, vai. O que é o break? Vai, Juan! Vai, Volta o break. Juan, 3 horas depois. Olha, só fez aqui, ó. Pessoal, hoje a gente quer tomar uma ceia em família. Eu vou tomar aqui com a nossa família, você com a sua família aí. E juntos nós somos a família de Deus. Tudo que o Pai quer é uma família para si, uma noiva para o filho. Então lembrar a frase aqui. Namorada. Em um formato bem diferente, os cultos já eram gravados antes da pandemia. Eram gravados na hora do culto e publicados no YouTube durante a semana. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar porque a gente passou a gravar o culto Kids, adolescentes, jovens e adultos. E foi um desafio enorme porque a gente foi pego de surpresa pelo Covid, a gente não tinha muitas informações ainda sobre como que seriam os cultos, como que seria o processo de gravação, como que a gente poderia manter o vínculo ainda com as famílias e permanecer família, mas Deus não foi pego de surpresa. Pelo contrário, Ele nos mostrou e nos fez ver a necessidade, a oportunidade que Ele estava nos dando de nos adaptarmos, de nos reinventarmos, de nos esticarmos para poder adaptar a uma nova realidade. E foi o que aconteceu. A gente começou a trabalhar mais a presença online, entender mais sobre o mundo digital, para que a gente continuasse junto, nos encontrando nos cultos. E como o Juan sempre fala, não é porque é virtual que não é real. E eu me lembro como era difícil fazer as primeiras gravações e ver a igreja vazia, sem ninguém, só a câmera, né, o Augusto e o Juan gravando. E nessa época eu lembro de uma publicação que ele fez no Instagram, falando que a gente não conseguia imaginar como era difícil esse processo e adaptar ele, né? E ele falava que o que motivava, o que o ajudava, o que fazia dar esperança também era relembrar das pessoas no culto presencial, relembrar onde elas sentavam, como elas interagiam com a mensagem, e isso contagiou toda a equipe que estava gravando naquela época. Nos fez pensar também como que seria essa reação, essa participação das famílias em casa. Afinal, era chegado o tempo de ser igreja nas casas e família nas igrejas. As pessoas que participaram das gravações desde o início conseguem perceber a evolução desse processo, né? A gente foi pego de surpresa e a estratégia que a gente usava no início, agora a gente conseguiu melhorar e avançar e crescer ainda mais. E de toda forma, foi muito divertido, foi muito bom, porque a gente estava aproximando mais, tendo mais relacionamento, contando com pessoas dispostas a servir, e todo o processo se tornou muito mais leve e divertido, porque era em média 5 gravações por dia, mais o louvor, que era em torno de 9 músicas. Então vocês conseguem imaginar a quantidade de erros de gravação e falha nossa que a gente teve nesse processo. E aí, tudo bem? Eu ia falar assim, tô muito triste, mas tô sorrindo. Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Neste final de semana... Olá pessoal, tudo bem? Eu te convido a nesse momento deixar de lado o celular, deixar de lado qualquer coisa que possa te distrair e concentrar naquilo que Deus tem. Peraí, e se o cara estiver assistindo no celular? Olá pessoal, eu sou a Jéssica e hoje eu Não, aqui... você nem quer nada. Como? Essa é
Oferecimento Renan Cimentos. Praticidade e qualidade para a sua obra. Tá bom, então eu vou provar e depois eu vejo se eu deixo você experimentar. Tá bom. Vamos ver agora. Eu ouvi um barulho de crocância. Juanito! Peraí, faz de novo. Tá ruim? Tô. Cara, acho que... Cara, eu peguei a pior receita do mundo. Que gosto de quê? Porque tá cru? Não, ele mandou botar muito sal, mano. Nossa, quase que eu fiz cara feia no vídeo. Com o tempo, depois de um período gravando no templo, depois no estúdio dos jovens, a gente entendeu e amadureceu a estratégia de gravação e a gente conseguiu reformar uma das salas aqui da PIB para ser o estúdio oficial de gravação, que é esse que eu estou gravando aqui agora. E ainda tem muito para fazer, ainda tem muito para acontecer, ainda tem muito para crescer. Afinal, a Catedral Filmes foi inaugurada com o lançamento do curta-metragem Um Natal em Família. Se você não assistiu, assista. Deus colocou esse projeto no coração de Juan e levantou pessoas também dispostas a servir com muita intencionalidade e que abraçaram a ideia de uma forma assim sobrenatural. Foram muitos dias dedicados à pré-produção, produção, pós-produção e a gente tinha total consciência da batalha espiritual que a gente estava vivendo. Então também foram muitos dias de oração, jejum e comunhão. Acima de tudo, a gente sabia o propósito do lançamento desse curta. Então eu tenho total certeza de que, assim como eu, toda a equipe envolvida, todos os atores, a produção, faria tudo de novo quantas vezes forem necessárias. Noite de Natal, tomada 2, ação. Falar da retrospectiva para mim é uma honra, porque eu tive a oportunidade de rever todos os cultos, os bastidores, os que foram ao ar, ver quanto a gente cresceu da equipe de voluntários, o quanto que a gente amadureceu, o quanto que a gente foi esticado em todas as áreas de cinema, de comunicação, de mídia. E isso tudo só me faz ter a certeza de que nós não estamos fora do que Deus está fazendo. Nos últimos 365 dias, aqui no YouTube, nós tivemos mais de 180 mil visualizações, mais de 25 mil horas assistidas e mais de 1 milhão de impressões aqui no nosso canal. Começamos o ano com mais ou menos 150 inscritos no canal, estamos encerrando o ano com mais de 3.500 inscritos. Temos alcançado pessoas de outros estados, de outros países, como os Estados Unidos, Paraguai, São Paulo, Rio de Janeiro. E continuamos com o desafio de alcançar mais crianças, mais adolescentes, mais jovens, mais adultos, mais famílias a ouvir da mensagem de Cristo, a ouvir o Evangelho. Então você não fique fora do que Deus está fazendo, não fique fora da história que temos construído e compartilhe todo o conteúdo que a gente tem publicado aqui. Focamos no ano de 2020 em não perder a conexão com você, porque o vírus pode ter nos atrapalhado em muitas coisas, mas o vírus não separou a igreja. Por isso, criamos diversos eventos para permanecer conectados, para permanecermos unidos, tanto online quanto o presencial. Todos os anos, a equipe ministerial da PIB-BH se reúne para poder desenvolver um planejamento para o que vai acontecer ano que vem.
E 2019 não foi diferente. Nós tínhamos muitos planos, nós nos reunimos, nós oramos, nós sonhamos com tudo que iríamos fazer em 2020. 2020 começou e tivemos então a nossa conferência Ecoar, que abordou todos os valores da PIBBH, que são amor, submissão, honra, gratidão e generosidade. Logo então chegou o mês de março. E veio também a não esperada pandemia. A gente chegou, olhou um pro outro e falou, meu Deus, e agora? Será que o nosso planejamento vai por água abaixo? Mas não foi por água abaixo, porque Deus nos surpreendeu e nos deu estratégias para que a igreja continuasse em movimento. Começando pelas nossas células. Nós já tínhamos algumas células, porém o online expandiu as células, porque como nós fazíamos todos os nossos encontros pela internet, pessoas foram vindo, um foi mandando o link para o outro, então nossas células aumentaram, multiplicaram e tem sido uma bênção esse movimento de células aqui na igreja. Olá, irmãos. Nós somos da família Silva Morales e queremos dizer o quanto tem sido desafiador este ano 2020. Mas nesses desafios temos encontrado oportunidades e a célula tem sido essa oportunidade para que a vida missional, a vida eclesiástica, a vida em comunidade possa ser partilhada nesse momento tão tênue da nossa história e das nossas vidas que nós estamos vivendo. Por isso queremos louvar e agradecer a Deus, porque a célula tem sido esse momento para a gente estar nos fortalecendo e mantendo as esperanças. E que 2021 seja um ano de esperança, um ano de ação da graça e do amor de Deus, como tem sido 2020, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso, nós da família Silva Morales queremos desejar a todos os irmãos e irmãs um feliz 2021! Ei pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael. E eu sou a Bianca. E a gente está aqui para falar um pouquinho de como foi a nossa experiência na nossa célula. A gente chegou aqui na PIB no meio da pandemia, com a igreja toda fechada, gravações acontecendo e graças a Deus a gente pôde encontrar na nossa célula toda aquela convivência e experiência de ter uma família na igreja. E nessa família a gente encontrou amigos, pessoas que nos aproximaram mais de Deus, assim, o nosso relacionamento com Deus, né? Então a gente encontrou uma família realmente para pertencer e a gente é muito grato à vida de cada pessoa que tem ali, cada palavra, cada conhecimento ali que nos fez crescer de uma maneira sobrenatural. E a gente compreende e deseja para todas as pessoas que possam participar e ter essa mesma experiência que a gente teve de conhecer amigos verdadeiros, encontrar uma família e se aproximar mais de Deus. Então que em 2021 você possa encontrar uma célula para você pertencer, para você atuar e para você crescer junto. Feliz Ano Novo para todos vocês. Feliz Ano Novo. Olá família, tudo bem com vocês? Eu sou Jusimar, esposo da Patrícia, estamos passando aqui para desejar para vocês um feliz ano novo, cheio de paz, saúde e muita prosperidade. Temos uma célula presencial e automaticamente fazemos online, porque como veio a pandemia, a gente teve que encerrar, né, a célula presencial por um tempo e agora a gente está fazendo essa modalidade online, né, que graças a Deus, através da tecnologia, né, a gente tem esse recurso para que a gente possa vir compartilhar com os nossos irmãos a palavra do Senhor, né, e possamos cada dia caminhar junto, né, lado a lado, suprindo as necessidades de um ou outro. Inclusive, a gente, nessa célula nossa, a gente tem até a irmã da Patrícia que mora lá em Siricita, né, que é fora aqui de BH, então quer dizer, a célula está aí, tem oportunidade para qualquer um participar de qualquer lugar. Uma participante que participava com a gente estava pedindo para sair uma cirurgia para ela dos rins, que ela praticamente estava perdendo os 2 rins, o direito e o esquerdo, e Deus abençoou que saiu essa cirurgia para ela fazer e ela está passando bem. Uma outra participante que até da nossa igreja precisava de um exame para o joelho e Deus enviou uma pessoa assim para pagar o exame para ela fazer do joelho. Então assim, são várias respostas do Senhor que a gente ora e a gente assim, em uma semana a gente já tem a resposta. A minha irmã que queria sair do aluguel, começar a construir, Deus tem abençoado ela. Então assim, é muito gratificante, eu aconselho os irmãos a abrir uma célula em casa, porque é muito bom você estar orando uns pelos outros e vendo a resposta de Deus. Eu queria desejar a vocês um feliz ano novo, muita paz, muita alegria, saúde e que este ano de 2021 possa ser uma bênção para todos nós. Um beijo do coração.
Esse foi um ano de grandes desafios para o nosso lar, mas Deus tem nos sustentado e nos dado a vitória na saúde, nos estudos e principalmente na nossa vida espiritual. E 2020, hein? Esse ano passamos por novos desafios em nossa célula. Aprendemos a nos relacionar à distância, aprendemos a louvar com delay, recebemos muitas bênçãos e pessoas foram curadas, conseguiram novos empregos, reconciliações com o Senhor. Muitos pedidos foram atendidos de forma muito rápida, criando grande impacto em nós. Por exemplo, em uma semana estávamos pedindo e na seguinte já estávamos agradecendo. E alcançamos novos lares, inclusive em outras cidades, e Deus tem preparado nossos líderes para multiplicarmos e alcançarmos novas vidas. Nesse sentido, a pandemia serviu para aprendermos mais um pouco sobre a perseverança e esperarmos no Senhor. E principalmente vimos a dependência dele. Então, não podemos deixar de falar o quanto somos gratos e felizes por sermos usados por Deus. Que em 2021 possamos continuar conectados no amor de Deus. Nossa primeira série de mensagens online foi De Volta para Casa e junto com ela nós tivemos uma experiência muito grande em relação à ceia, porque nós começamos a fazer a ceia em casa. Então foi um momento muito bom de comunhão e realmente nós aplicamos esse De Volta para Casa, que é o que nós queríamos falar com essa série. Nós tivemos também o movimento de repartir, onde cada um levou para o seu amigo, para o seu vizinho ou para alguém da sua família os elementos da ceia. E nós pudemos então, em família, em comunhão, fazer com que outras pessoas também pudessem participar da ceia. Nós tivemos a oportunidade de fazer as lives também. Nós tivemos a live dos namorados e a live dos idosos, que eram lives mais direcionadas. A live dos namorados, nós aprendemos com Juan e Keila sobre relacionamento, sobre como cuidar dos filhos, e a live dos idosos, nós tivemos muitos louvores antigos, então foi um pouco nostálgico e muito legal, e nós também aprendemos como nos preparar para a terceira idade. Nós tivemos também outras lives com cantores, pastores, advogados, psicólogos, lá na nossa página no Instagram. Se você quiser, dá uma olhadinha lá também. Em 2020 também, nós tivemos a oportunidade de apresentar um projeto, o projeto de restauro da PIB. Vieram aqui alguns arquitetos, pessoas especializadas em prédios de patrimônio histórico, e com esse projeto apresentaremos ao governo para que nós possamos conseguir recursos e também transformar a cidade. Em setembro nós tivemos o batismo presencial, porém só com alguns familiares dos batizandos, e foi um momento muito especial e emocionante também. Em outubro foi o mês da criança, e nós ficamos pensando o que fazer, nesse movimento online, o que nós poderíamos fazer para que as crianças também pudessem participar de alguma forma. Nós tivemos então a nossa semana conectados.com, onde as crianças brincaram, participaram de lives, e também nós tivemos o drive-thru da entrega do kit para que as crianças pudessem montar um robô. Depois de meses, começamos a ensaiar um retorno do culto presencial com todos os cuidados necessários. Então nós pintamos, melhoramos a acústica e no dia 1º de novembro nós retornamos. E foi um momento muito especial, marcante e emocionante para a igreja. Chegamos então em dezembro, que é o último mês do ano, e que ano, né? Nós tivemos o presente de inaugurar o nosso Instituto Amor que Serve, que é a ONG aqui da igreja, que tem como objetivo transformar a cidade, que é a visão da nossa igreja. Tivemos também a pré-estreia do nosso curta-metragem de Natal, Um Natal em Família. Foi um grande desafio, porém esse sonho nasceu no coração de Deus. Em meio a tantas dificuldades, decidimos então fazer uma cantata de Natal, diferente devido a esse novo momento, e foi um culto emocionante. De todos esses eventos, o evento que mais marcou meu coração foi o nosso batismo, porque ali foi um momento de reencontro, ali foi um momento muito emocionante. E pra você, qual foi o momento mais marcante? Qual foi o evento mais marcante? Seja uma live, seja um culto, seja uma série ou seja um encontro presencial. Comenta aqui qual foi o momento mais marcante pra você.
Enquanto você comenta, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo. Pelo amor de Jesus, a gente está o ano todo falando da importância do curtir. Então não deixe de dar o seu joinha aqui, ó. Faz igual o pastor Juan, dá um joinha, porque é muito importante que você curta e compartilhe, para o YouTube entender que o conteúdo do nosso canal é muito importante e propagar mais. Se você conhece alguém que não está com a família por causa do isolamento social, compartilhe esse vídeo, abençoe a noite de alguém. E por último, não deixe de se inscrever no nosso canal, porque semanalmente a gente tem muito conteúdo legal aqui. Todos esses eventos que fizemos esse ano, fosse live, fosse bate-papo, fosse culto, o nosso propósito sempre era levar uma mensagem de Deus ao seu coração. Uau, que ano, hein? Que ano! Mas não foi um ano perdido. Quando hoje olhamos para trás, percebemos o tamanho do cuidado, do amor, do zelo de Deus por nossas vidas. Por isso chegamos aqui não desanimados, mas com o coração alegre, cheio de esperança, porque Deus tem sido bom, Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele é incrível e Deus tem feito muito mais do que nós podíamos sonhar e imaginar. É verdade ou não é? Agora, ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser sempre igual. Já dizia Paulo César Baruch em uma das suas canções, e nós devemos refletir sobre isso, porque entra ano e sai ano, mas se não tivermos uma postura diferente, tudo continua da mesma forma. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 31. Hebreus 11, verso 31. E hoje eu quero refletir com você sobre como Deus nos vê, como Deus nos enxerga. Já parou para pensar nisso? É justamente sobre isso que eu quero refletir. Hebreus capítulo 11, verso 31, o texto diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Agora pula lá para o versículo 38. O mundo não era digno deles. Vagaram pelo desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo de melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Querido, eu queria chamar muito a sua atenção para como o capítulo 11 é finalizado. Presta atenção, Deus havia planejado algo de melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Quem? Os heróis da fé. Agora veja como começa o capítulo 12, passa uma página aí, verso 1, Hebreus 12, verso 1, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amém? Você conseguiu entender o que esse texto está dizendo? Esse texto, o capítulo 11 inteiro, ele trata sobre heróis da fé, e no final do 11, o autor de Hebreus está dizendo, agora chegou a nossa vez. E o capítulo 12 começa, para que você execute e viva bem a sua vez, então livre-se de tudo que te atrapalha e corra a corrida que lhe é proposta. Eu não sei se você percebeu ou não, mas o autor de Hebreus, ao longo de todo o capítulo 11, ele vai citar inúmeros homens e mulheres. Nós começamos a ler no verso 31, mas se você ler todo o capítulo, você vai ver a quantidade de homens e mulheres que o autor de Hebreus vai citar e o testemunho que o autor vai dar a respeito deles. Agora, a partir desse testemunho que a própria palavra dá destes homens e mulheres, e a partir do testemunho que nós encontramos em muitos outros textos na Escritura, nós podemos então entender, nós podemos refletir, nós podemos perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos enxerga, como é que Deus nos vê. Alguma vez você já refletiu sobre isso? Você já parou para pensar em como Deus te enxerga, em como Ele olha para a sua vida? Por exemplo, olha o que a Bíblia diz a respeito de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Esse é o testemunho que a Bíblia dá a respeito de Davi. Só que presta atenção nisso, Davi adulterou.
Davi planejou um homicídio. Deu para perceber? Olha o que a Bíblia fala a respeito de Abraão. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, só que Abraão mentiu. Abraão, ele tentou dar um jeito na promessa. Abraão tentou resolver com as suas próprias forças e estratégias. Percebe? A impressão que eu tenho é que Deus, ao invés de dar zoom em nossas falhas, Ele prefere dar zoom no nosso crescimento espiritual. Ao invés dele ficar focado naquilo de errado que nós fazemos, ele prefere olhar para o todo e perceber o quanto nós estamos crescendo, evoluindo, o quanto nós estamos vivendo o processo de santificação. Agora, o mais interessante é que a Bíblia, ela não omite as falhas desses homens, as falhas dessas mulheres, não. A Bíblia não mascara as falhas de caráter. A Bíblia não mascara a vida moral desses homens, não. Pelo contrário, a Bíblia escancara, ela publica no jornal, ela traz à tona. Só que o mais interessante é que, apesar da Bíblia escancarar as falhas morais, as falhas de caráter, os pecados, o mais interessante é que, apesar disso, o testemunho final que a Bíblia traz a respeito desses homens é bom. O testemunho final que Deus dá a respeito dessas mulheres é bom, é um testemunho de honra. Querido, com isso nós podemos aprender algumas coisas. Primeiro, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós damos trabalho para Deus, não há um justo sequer. Não há ninguém que seja santo, perfeito e justo, só Deus é. Todos nós pecamos, tanto eu quanto você. Se eu ainda, por exemplo, não errei com você, eu vou errar. Se eu ainda não falei com você, eu vou falhar. E se você não tem enxergado falhas na minha vida, é porque você não está olhando direito. Porque não há um justo sequer. Não importa se é pastor, se é apóstolo, se é presbítero, se é bispo, não importa se é diácono, não há alguém que seja santo, perfeito, isso só Deus é. E essa é a primeira lição que nós podemos tirar aqui. Você não é um anjo, você não é um ser angelical, você é um ser humano sujeito às falhas, sujeito a erros. A segunda lição que nós podemos aprender é que nós não devemos buscar a perfeição, mas a santificação. O diabo tentou buscar a perfeição, ele tentou ser perfeito como Deus era, e literalmente ele quebrou a cara. Literalmente ele quebrou a cara. Por quê? Porque perfeito só Deus é. Não busque a perfeição, esse é o pecado de Lúcifer. Busque a santificação. Busque viver o caminho de santificação. A terceira lição é mais importante do que o resultado, é o processo. Às vezes nós estamos focados em resultado, mas Deus está dizendo, observe o processo. Porque embora Davi tivesse adulterado e planejado um homicídio, ele se arrependeu, ele tratou o seu coração diante de Deus. Embora Abraão tenha contado uma meia mentira, embora ele tenha tentado dar um jeito na promessa, se deitado com a sua serva, ele se arrependeu. Ou seja, mais importante do que resultados pontuais é o processo de crescimento espiritual no qual nós estamos inseridos. É o processo da santificação. O quarto aprendizado é que mais importante do que aquilo que nós fazemos é quem nós somos. Mais importante do que ações isoladas é a nossa identidade. E eu e você somos filhos de Deus. Todo aquele que tem Jesus no seu coração e o Espírito habita nele, este é um filho de Deus. E por mais que ele seja falho, e é falho mesmo, por mais que nós sejamos pecadores, por mais que nós sejamos trapalhões e troquemos os pés pelas mãos, por mais que tudo isso seja uma verdade, Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos acolher, Deus decidiu nos abraçar, Ele decidiu nos adotar. Percebe? Quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que todos os grandes homens e mulheres de Deus eram humanos, sujeitos às mesmas coisas que nós somos hoje. Por exemplo, Elias fez o fogo cair do céu, Elias fez parar de chover, e eu poderia citar aqui inúmeras coisas grandiosas que Elias fez. Mas Elias também enfrentou uma grande depressão, a ponto de pedir a Deus que tirasse a sua vida. Elias era homem, sujeito às mesmas coisas que nós somos hoje.
Pedro, da mesma forma que fez coisas extraordinárias, curou, andou sobre o mar, da mesma forma que ele viveu o sobrenatural, Pedro também negou a Cristo. Moisés, da mesma forma que foi um grande líder, um líder excepcional, também teve inúmeros fracassos na sua vida. Só que o interessante é que, ao invés destes homens serem lembrados pelos seus fracassos, ao invés destes homens serem lembrados pelos seus erros, pelas suas falhas, eles são lembrados por serem homens de fé, grandes líderes, homens com poder e autoridade. A Bíblia diz que eles são heróis da fé. E sabe por quê? Porque Deus não está olhando o jogo, Deus está olhando o campeonato. Ou seja, mais importante do que você começar bem é você terminar bem. Por mais que no caminho haja tropeços, por mais que no caminho haja erros, Deus sabe que nem sempre nós vamos acertar. O próprio apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Deus sabe que nem sempre nós iremos acertar, mas mesmo quando errarmos, Deus espera, sabe o quê? Que tenhamos humildade, um coração quebrantado, para reconhecer o nosso erro, consertar os nossos erros, pedir perdão, liberar perdão. Percebe? Quando Deus vai falar com as igrejas em Apocalipse, olha o que ele diz: eu tenho contra ti isso, aquilo outro, mas Deus também diz: eu também conheço os teus acertos, eu conheço as tuas obras. Percebe, querido? Deus não está focado apenas em ações pontuais, Deus não está focado apenas nos seus erros, Ele está olhando todo o processo, Ele está observando a sua caminhada da fé, a sua caminhada num caminho de santificação, Ele está observando o seu crescimento espiritual. Deus espera que todas as vezes que você caia, você se levante e continue caminhando. Hoje, muitos estão tentando viver o evangelho debaixo das acusações de Satanás, mas deixa eu te dizer uma coisa: ele pode até ser o teu acusador, mas Jesus é o teu advogado. Enquanto o diabo está dizendo condenado, Jesus está dizendo justificado. Enquanto o diabo diz você vai para o inferno, Jesus diz não, ele está justificado, ele vai para a eternidade no céu. Enquanto o diabo te chama de pecador obstinado, Jesus está dizendo não, ele está no processo da santificação. Enquanto o diabo diz você é meu, Jesus diz não, eu paguei o mais alto preço, ele tem um dono, ele tem um Senhor. Enquanto o diabo diz órfão, Deus está dizendo filho. Enquanto o diabo diz perdido, Deus está dizendo achado. Enquanto o diabo diz culpado, Deus diz perdoado. Percebe? Você é um filho amado de Deus, sendo santificado por Ele ao longo da sua vida, trilhando um caminho de crescimento espiritual. Portanto, uma vez que isso é uma verdade, uma vez que você está sendo santificado, uma vez que você está num caminho de crescimento espiritual, então presta atenção nisso, não dá para você entrar em 2021 com a mesma mentalidade, com o mesmo padrão de sentimento, com o mesmo padrão de comportamento que você teve em 2020. Não dá. Se você está vivendo um caminho de santificação, se você está crescendo espiritualmente, então você tem que entrar em 2021 diferente. Ano novo, vida nova, mas se você não for diferente, tudo vai ser sempre igual. Se você observar, tudo na natureza está em constante movimento. As águas estão se movimentando, a terra está se movimentando, o vento está se movimentando. Tudo na natureza, tudo que está vivo está em movimento. Olha o que o texto diz: portanto nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Sabe o que você precisa deixar para trás? Se você está em movimento, se você está crescendo, se você está, multiplicando, porque tudo que está vivo se movimenta, cresce e multiplica. Se isso é uma verdade na sua vida, sabe o que você precisa deixar para trás? Tudo que te atrapalha de viver o plano e o projeto que Deus tem para a sua vida. Aquilo que estava no coração dele quando ele deu palavras de ordens para que você viesse à existência. Sabe o que você precisa deixar para trás hoje? Tudo que está te atrapalhando de avançar.
de correr. Sabe o que te atrapalha? Talvez a sua falta de disciplina na vida, porque você está vivendo de maneira inconsequente, está vivendo como um menino, como uma menina. Cresce, cresce. Sabe o que está te atrapalhando? A sua falta de organização, a sua falta de produtividade. Talvez você seja daquele que trabalha muito, mas produz pouco. Faz muita coisa, mas não tem resultado em nada. Talvez está faltando foco para você, direção, propósito. Talvez você está sendo guiado pelo seu estômago, pela falta, pelas propostas. Anota o que eu vou te dizer. Quem tem propósito não aceita propostas. Se você tiver preço, o diabo vai pagar, mas ele vai comprar a sua vida. Não é isso que Deus tem para você. Não é uma vida de escravidão. Deus te chamou para uma vida plena, uma vida de verdade. Sabe o que é que você precisa deixar para trás? Não só essas coisas que te atrapalham, mas também o pecado que te envolve. É isso que o texto está dizendo. Agora me diz, quais são os pecados que te envolvem? Porque se você não souber citá-los, você está mais perdido do que você imagina. Quais são os pecados que te envolvem? Talvez poderíamos começar com a sua cegueira espiritual, com o seu coração petrificado, a ponto de pensar que você é bom, que você não precisa de Jesus, que você não precisa do Espírito Santo. Quais são os pecados que te envolvem? É o orgulho? A raiz de todos os males, aquele que precede a queda? Quais são os pecados que te envolvem? A vaidade, uma vida centrada e focada em tudo que é vaidade, aparência. É o seu ego, querido. O que é que está acontecendo com você? É a sua prepotência de pensar que você é bom, que você consegue, que você vai resolver todas as coisas? É o seu egoísmo, o seu individualismo? Quais são os pecados que você tem carregado por anos dentro de você, criado como se fosse um bichinho de estimação? É a pornografia, a imoralidade sexual, o adultério, a gula, a mentira, a fofoca, a inveja? Quais são os pecados que estão te envolvendo hoje e te atrapalhando de avançar? Quais são os pecados que estão destruindo a sua vida familiar, estão destruindo as suas amizades, os seus relacionamentos? Quais são os pecados? É a maledicência, é o falar mal de todo mundo, é o excesso de críticas? Quais são os pecados? É o ser do contra? É o questionamento? O que é que está te atrapalhando? Porque repare, não é para você deixar essas coisas para trás sem que haja um propósito. Não, não é isso que o texto está dizendo. A ideia é que você deixe essas coisas para trás. Para quê? Porque existe um propósito aqui. Qual que é o propósito? O propósito é você parar de se arrastar e começar a correr. Tem muita gente se arrastando na vida porque está cheio de peso. Aí está se arrastando, não consegue correr a corrida que é proposta por Deus. Por quê? Porque tem muito pecado, culpa, erro, e essas coisas estão pesando tanto que essas pessoas não conseguem avançar. Percebe? Entra ano, sai ano e essa pessoa continua no mesmo lugar, ela não cresce, ela não se movimenta. Tem gente que voou esse ano. 2020 foi o ano que muita gente voou, mas também foi o ano em que muita gente ficou parado no mesmo lugar. E hoje eu estou aqui para lhe dizer, Deus tem uma corrida para você. Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer que você seja livre. Ele quer que você tenha velocidade, Ele quer que você corra. Agora, muita coisa só vai acontecer quando você abandonar essa bagagem, esse peso morto, quando você deixar essas coisas para trás. Por isso, pega a sua agenda aí na sua casa. Se você não tem uma agenda de papel, pega o seu celular, abre no bloco de notas, pega a sua Bíblia ou pega uma folha de papel qualquer, pega uma caneta. O importante é que você anote em algum lugar. Começa a anotar aí tudo que te atrapalha. O que é que está te atrapalhando? É a disciplina? É a organização? O que está te atrapalhando? É a falta de foco? É a falta de planejamento? O que está te atrapalhando? Anota aí. Coloca agora também os pecados que te envolvem. Então você vai fazer aí uma aba para o que me atrapalha e agora você vai fazer uma aba para os pecados que te envolvem. Quais são os pecados que estão te cercando?
Pecados, às vezes, invisíveis, que você vai cultivando dentro de si que ninguém sabe. Por exemplo, a inveja é um deles. Anota aí. A gula, está comendo pelo prazer e não pela necessidade. Anota aí. Quais são os pecados que estão te envolvendo? É a maledicência, a fofoca? Coloca tudo aí, querido. É a pornografia? Anota também. E aí, já anotou? Agora eu quero que você faça uma outra aba. 3 atitudes que você precisa ter no próximo ano. Em primeiro lugar, você vai ajustar suas prioridades. Você vai colocar Deus no centro, você vai colocar Deus em primeiro lugar, a sua família em segundo lugar e todas as demais coisas em terceiro lugar. Essa é uma meta para o seu ano de 2021, ajustar as suas prioridades. O seu trabalho não pode ocupar o lugar de Deus. O seu trabalho não pode ocupar o lugar da sua família. Então coloca aí Deus em primeiro lugar, a sua família em segundo lugar e todas as demais coisas em terceiro lugar. A segunda atitude que você vai ter no próximo ano é cuidar da sua saúde. Você vai cuidar da sua saúde física, da sua saúde espiritual e da sua saúde emocional. Nos nossos dias tem muitas pessoas que trabalham com a cabeça. E sabe o que acontece? A cabeça fica forte, mas o corpo fica fraco. A cabeça fica musculosa, mas o corpo fica raquítico. A cabeça está arrastando o corpo não está aguentando. Então não adianta você fortalecer só uma área da sua vida, você tem que cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual. Espiritual você está cuidando já, você participa de uma igreja, você faz parte de uma igreja, você faz parte de uma célula, você estuda a Bíblia, você ora, você jejua, você está cuidando. Agora, a grande pergunta é, você está cuidando do seu emocional? Porque às vezes você só está acumulando lixo, e você não faz uma limpeza, você não faz uma reciclagem, você não organiza os seus pensamentos, os seus sentimentos. Como é que está o seu emocional? Você está cuidando dele? Porque às vezes você não sabe nem por onde começar. Quer começar por algum lugar? Procura uma psicóloga cristã, alguém para te ajudar. Aqui na igreja eu posso indicar, nós temos a Denise, uma grande psicóloga, uma grande mulher de Deus, e nós temos uma psicanalista também, a Marilyn. Procure uma das duas. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Então cuida do seu emocional, mas cuida também do seu físico. Tenha um horário para acordar, tenha horário para dormir. Monte a sua agenda. Cuida do seu corpo. Querido, tudo que é prioridade a gente faz nas primícias do dia, a gente não faz no final do dia. Por quê? Porque muita coisa pode atrapalhar de você fazer aquilo que é importante. Então você faz logo que você acorda. Não dá tempo? Acorda mais cedo para você fazer, mas não deixa de cuidar de você. Por quê? Porque a corrida que lhe é proposta não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então você precisa estar preparado para suportar, para aguentar e para chegar bem. Porque melhor do que começar bem é você terminar bem. Cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação. Os especialistas dizem que você é aquilo que você come. Se você só come lixo, a sua saúde vai ser como um lixo. Se você come coisa saudável, a sua saúde vai estar boa. Cuide da sua saúde, da alimentação. Essa é a segunda atitude. A terceira atitude que você vai ter em 2021 é focar na sua capacitação. É focar em fazer tudo o que você faz com um grande nível de excelência. Você vai agora estudar para aprender. Você não vai estudar para ter diploma. Você não vai estudar para ter título, não. Você vai estudar para aprender. E tudo que você se propor a fazer, você vai fazer com excelência. Não vai ser de qualquer jeito. Você vai glorificar o nome de Deus em tudo que você fizer. Anotou as 3 atitudes para 2021? Agora eu quero que você anote 5 valores para você cultivar na sua família. Eu já tenho trabalhado há um pouco mais de 2 anos esses valores na minha casa. E depois de 2 anos eu consigo perceber alguns frutos na vida dos meus filhos. Por exemplo, eu vou citar aqui alguns valores e eu já consigo ver eles praticando, eles vivenciando e adotando aquilo como valores para eles. O primeiro valor que você vai trabalhar na sua família, na sua casa, é o amor. Mas não esse amor comercial que a gente está acostumado aí fora, aonde eu só dou quando eu recebo, amor de contrapartida. Esse amor é diabólico.
Você vai trabalhar o amor divino, o amor que só entrega, que só oferta, é um amor de sacrifício. É esse amor que você vai trabalhar na sua casa. A segunda coisa que você vai trabalhar na sua casa é a honra. Você vai ensinar os seus filhos a honrar pai e mãe, a honrar a Deus, a honrar autoridades, a honrar professor, a honrar policial, a honrar pastor, a honrar lideranças. Ensine sobre a honra, porque existe uma bênção sobre este mandamento. A honra é o 5º mandamento, porque os 4 primeiros falam sobre Deus, a nossa vida com Deus. Depois do 5º, todos os outros falam da nossa vida em sociedade. A honra é a transição. Só é capaz de viver bem em sociedade quem aprende a honrar a Deus e honrar os pais. Trabalhe a honra. Ensine a sua família a honrar para que eles tenham uma vida boa. O terceiro valor que você vai trabalhar na sua casa é a generosidade. A gente sabe que a generosidade agrada a Deus. Por quê? Porque Deus é generoso. Quando Ele foi te salvar, Ele não fez de qualquer jeito, Ele não estralou os dedos, Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu único filho. Sempre que Deus foi multiplicar a comida, sobrou. Sempre que Deus vai fazer algo, Ele faz tudo do bom e do melhor. Deus é extremamente generoso, Ele espera de nós que sejamos generosos. Se somos filhos dEle e se Ele é generoso, essa é uma característica que nós temos que ter. O quarto valor que você vai trabalhar na sua casa é a gratidão. Porque gratidão é a semente do mais. Dos 10 leprosos, um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer recebeu muito mais do que ele podia esperar. Recebeu a cura espiritual. Gratidão é a semente do mais. E o último valor que você vai trabalhar é a submissão. Por quê? Porque existe uma bênção debaixo da submissão. A esposa tem que ser submissa, o marido tem que ser submisso, os filhos têm que ser submissos, nós temos que ser submissos às nossas lideranças. Existe uma bênção por trás da submissão. Anotou aí os 5 valores? Agora eu gostaria que você, com o tempo, pegasse essa anotação, passasse a limpo. Quem sabe você monta um quadro na sua casa, coloca num lugar de destaque para que você possa olhar ao longo de todo o ano de 2021. Coloque um lugar que você não vai se esquecer e trabalhe para que quando você chegar ao final de 2021 você possa perceber o seu crescimento espiritual. 2020 já acabou. Hoje é o último dia. Ele não vai voltar nunca mais. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma boa notícia para te dar. 2021 está logo aí. E sabe qual é a melhor notícia de todas? É que ele não está pronto. Ele pode ser construído e ele vai ser construído com os pequenos hábitos e decisões que você começar hoje. Percebe? 2021 está em branco. A história dele vai ser construída com as suas decisões, com as atitudes que você vai começar a tomar hoje. E agora, para fechar, eu quero responder a pergunta inicial. Sabe como é que Deus te vê? Sabe como é que Deus te enxerga? Sabe como é que Deus olha para você? Como é que Ele te vê? Deus te vê como você foi criado para ser. Quando Deus olhava para Abraão, Ele não via um homem que estava fraquejando ali, Ele viu o pai da fé. Quando Ele olhou para Davi, Ele não viu um homem que estava errando, Ele viu aquele que seria segundo o seu coração. Deus olha para você como você foi criado para ser, e é por isso que Ele investe, e é por isso que Ele trabalha na sua vida, e é por isso que Ele enviou o Espírito, Jesus Cristo, para te aperfeiçoar, para te santificar, para que você pudesse viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Por isso eu quero orar por você, quero convidar você na sua casa a ter uma postura de fé. Para você, o que é uma postura de fé? É você ficar em pé com as mãos erguidas? É você se ajoelhar, prostrado, com o rosto ao chão? Quero que você adote aí uma posição, uma postura de fé, porque eu quero orar por você, pela sua vida, para que da mesma forma que a gente vai entrar em um ano novo, você possa ser uma nova pessoa, que você cresça, que você amadureça e que você tenha mais intimidade e que você viva ainda mais o projeto que Deus tem para você. Por isso, feche os seus olhos aí na sua casa. Deus, eu quero orar, Pai, por cada pessoa que neste exato momento está se posicionando diante do Senhor.
Porque não basta falar que quer, não basta falar que deseja, que espera. Nós precisamos, como servos de Deus, assumirmos a condição, a postura e termos sim uma atitude coerente com a nossa fala, Pai. Por isso eu oro por aqueles que se posicionam nessa hora, dizendo: Deus, eu quero deixar para trás o que me atrapalha, a procrastinação, a preguiça, a desordem, a indisciplina. Eu quero deixar as coisas de menino e de menina para trás, eu quero crescer. Mas eu também oro, Deus, para aqueles que estão dizendo: Pai, eu não quero mais levar para o próximo ano os pecados que eu cometi em 2020, me liberta, Deus. Me liberta, Senhor, liberta essa pessoa em nome de Jesus, no poder que há do Teu nome, Pai. Cura da escravidão, Senhor, das drogas, liberta de toda imoralidade. O Senhor tem poder para fazer algo novo hoje. Por isso nós clamamos ao Senhor: dá ranço, dá nojo, Pai, dá descontentamento, inquietação, que essa pessoa não encontre mais satisfação e nem prazer nas coisas da carne, Pai. Tira essa pessoa do lamaçal do pecado. Se é algo que ela carrega de geração em geração, se é algo que ela recebeu de família, se é algo que ela aprendeu, Deus, não importa se é seta do maligno, seja o que for, que caia por terra neste momento, porque essa pessoa é do Senhor, ela está prostrada diante de Ti, ela está reconhecendo a sua condição de pecador, ela está se humilhando e ela está clamando pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pela Sua bondade sobre a vida dela. Que ela não entre em 2021 da mesma forma em que ela chegou nesse culto, Pai. Que isso não seja uma verdade, que haja um rompimento neste exato momento e que ela possa, Deus, crescer, que ela possa amadurecer, que ela possa alcançar um nível de intimidade com o Senhor, do qual ela nunca jamais imaginou. Abra os seus olhos para o mundo espiritual, abra o seu coração para o mundo espiritual, abra os seus ouvidos para o mundo espiritual, para que ela entenda, para que ela veja, para que ela perceba aquilo que o Senhor está fazendo, para que ela faça parte, Pai. Que 2021 seja o ano dessa pessoa te conhecer, seja o ano da sua santificação, da sua purificação, seja o ano do seu quebrantamento, seja o ano de romper com o passado e avançar para o presente, Pai. Os melhores anos das nossas vidas não são os que passaram, são os que estão por vir. E Deus, nós queremos viver um ano que glorifica o Teu nome, Pai. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ajudem a abandonar tudo aquilo que nós anotamos, mas também a praticar todas as metas que nós anotamos, as 3 atitudes, os 5 valores, Pai, que nós possamos chegar ao 2021 agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Pai, eu peço uma bênção especial sobre cada família que nos assiste nessa hora, Pai. Abençoa sem medidas, abre o céu, Pai, abençoa, Senhor, casamentos, ó Pai, abençoa, Senhor, relação entre pais e filhos, entre irmãos, entre cunhados, libera perdão e reconciliação nas famílias, Pai, em nome de Jesus. Abençoe a vida financeira, abençoe a saúde, traz cura, Senhor, para quem está enfermo, dá livramento para quem nem sabe ainda que está doente, Pai. Glorificado seja o Seu nome, Senhor, em todas as coisas, ó Deus. Ó Deus, abençoa, Pai, que 2021 haja crescimento em todas as áreas, Pai. Abençoa a nossa igreja, dá de presente para a nossa igreja nesse novo ano unidade, amor, paz, alegria, crescimento espiritual, Senhor. Traga mais pessoas para a nossa família e abençoe que a nossa igreja cresça mais fundamentada na rocha, enraizada na Sua palavra, bem fundamentada, Pai. Muito obrigado por essa virada de ano na Sua presença, Pai. Nós poderíamos agora estar fazendo muitas outras coisas, mas nós escolhemos virar o ano com o Senhor, nós escolhemos passar esse tempo com o Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua presença é real e obrigado pelo privilégio que nós temos de passar, de ter esse tempo como igreja contigo. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja reunida nas casas dizem amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos ter agora o nosso tempo de oferta, o nosso tempo de dízimo, e eu queria que você desse uma oferta de gratidão pelo ano de 2020. Eu queria que a sua oferta hoje fosse uma oferta de fato de gratidão por tudo que Deus fez. Aqui tem um código de QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular, abre aí na câmera, vai apontando enquanto eu falo aqui para você ver o que acontece. Vai abrir um link aí, uma página, nessa página você pode fazer a sua contribuição
tanto por boleto, você pode gerar um boleto para você pagar, ou você pode fazer via cartão de crédito. É muito seguro, nós temos feito isso ao longo de todo o ano, não tivemos nenhum problema em relação a essa prática. Então, se você não tem como agora fazer uma transferência, você pode fazer a sua oferta de gratidão assim, através do boleto e do cartão de crédito. E você também pode fazer a sua oferta de gratidão através das contas bancárias da igreja, tá aqui as contas, Itaú, Bradesco, já salva aí a conta, deixa salvo. Você também pode fazer um agendamento de transferência, você pode já deixar salvo. Enfim, você tem toda a liberdade para fazer como Deus tocar no seu coração. Agora, o que você precisa ter é gratidão. Entre os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Ele só queria agradecer, ele só foi para agradecer. Mas quando ele agradeceu, ele recebeu muito mais do que ele podia esperar. Gratidão é a semente do mais. Seja grato, faça a sua oferta, entrega o seu dízimo, para que nós tenhamos, de fato, uma gratidão crescente nos nossos corações. Amém? E querido, olha só, nossa programação está acabando, mas a ideia agora é você reunir a sua família. Não deixe a sua família se dispersar. Se vocês estão aí na sua casa, está todo mundo na sala participando desse culto, permaneça aí um tempo. Nós escolhemos de maneira intencional trazer o nosso culto de virada para mais cedo, para que depois você pudesse ter um tempo de qualidade com a sua família. Agora, vocês podem, como família, comentar aquilo que vocês escreveram. Compartilhem uns com os outros as lutas, quem sabe até os pecados. Porque a Bíblia diz, se você quer ser perdoado, confessa para Deus, mas se você quer ser curado, confessa para o teu irmão. Às vezes vocês vão ter aí um tempo de oração uns pelos outros, para que haja de fato cura, perdão, libertação. Às vezes tem alguém do seu lado passando por uma dificuldade e você nem sabe. Então tem um tempo agora de compartilhar. Compartilha os pecados, compartilha aquilo que te atrapalha, assume. O primeiro passo da transformação é você vencer a negação, assume. Diga para sua família, olha, eu estou passando por esse problema, eu tenho sido procrastinador, eu sou desorganizado, eu sou indisciplinado, mas hoje eu estou assumindo aqui o compromisso de deixar isso para trás. Assume isso para sua família, pede ajuda para sua família. Compartilha aí também como é que você planeja cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. Comenta aí como é que você vai reajustar as prioridades, enfim, tudo que você anotou, os 5 valores, como é que vocês enquanto família vão viver os 5 valores. E aí tem um tempo de adoração, um tempo de oração, e que vocês tenham um tempo de qualidade na virada desse ano. Sabe, não é só comida, não é só luz, não é só fogos, não é só essas coisas que realmente importam, não, pelo contrário. Esse tempo de qualidade com família, esse tempo de oração aí na sua casa. Se você está sozinho, liga para alguém, liga para um filho, liga para um parente, liga para um amigo, ora com ele. É isso que vai fazer a diferença. E nós estamos terminando um pouco antes para que você tenha esse tempo de qualidade. Então invista esse tempo agora de maneira muito espiritual. Um grande abraço. A minha oração é que você tenha uma virada de ano maravilhosa e que seu 2021 seja incrível na presença de Deus. Com Deus não tem como dar errado. Então seja obediente, siga a palavra, que você possa ter um ano assim de desfrutar mesmo da presença de Deus e que nós possamos viver esse ano juntos, porque mais importante do que chegar rápido é com quem a gente vai chegar. Eu quero chegar lá junto com você. Um grande abraço, que Deus te abençoe muito e até a próxima. Esse foi o nosso ano de 2020. Que ano, né? Passamos por muitas coisas até aqui. Ou isso te atrapalhou, ou isso te fez crescer. Espero que tenha te feito crescer, porque Deus nos forja através também do sofrimento. Agora é hora de respirar aliviado. Sabe aquele momento que a roda gigante está chegando ao fim e você respira aliviado que acabou? É exatamente isso. 2020 acabou, tá chegando no final. Mas não respira tão aliviado que 2021 já tá aí daqui a algumas horas. Te convido a orar comigo dizendo: Deus, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Que 2021 eu possa ser usado por Ti. Em nome de Jesus, Pai. Ore todos os dias pedindo para que você faça parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Se em 2020 você se sentiu fora da igreja, talvez tão ausente, 2021 é a oportunidade de você fazer parte. Porque como igreja nós queremos fazer tudo juntos.
porque em família ninguém faz nada sozinho. Eu não posso te garantir que 2021 será um ano só de vitórias, um ano sem lutas ou um ano sem crises, mas eu posso te prometer que Deus está lá e Ele já está com você. E nós, como igreja e família, também estaremos com você. Por isso, faça parte, se envolva, venha, vamos celebrar a Deus todos os dias de nossas vidas. Que Deus te abençoe muito. Nós, como equipe da PIB BH, te desejamos um próspero ano novo, muita saúde, muita felicidade, muita presença de Deus e que muitas pessoas venham até Jesus através da sua vida. Celebrem em família essa virada de ano, orem juntos e contem com a gente todos os dias. Um beijo, tchau!